aí, família, suave, como vocês estão? Eu sou o Binho e esse daqui é o 88 Podcast, programa que é feito com você e pra você, que assim como eu, não é famoso, mas também tem muita história pra contar. E falando um pouquinho de história pra contar, a gente tá aqui com uma pessoa muito especial, que é pra abrir esse programa com chave de ouro, e eu vou deixar ela se apresentar aqui pra vocês. Por favor, Tamires. A chave de ouro eu já fiquei metida, já fiquei nojenta no começo do podcast já. Nojentíssima, boa noite. Mais nojenta do que já sou. E aí, Tamires, conta um pouquinho pra gente aí, de onde que você é, de onde que você veio. Qual a sua história? Da onde você surgiu. Pelo amor de Deus, de onde veio essa pessoa? Da onde veio, pra onde vai, o que faz, o que come. O que come. Bom, eu vim da Zona Leste, né? Sou da Zona Leste, mas fui criada na Vila Rica. Já também morei no Camargo Velho. Fundão. Do Fundão, exatamente. Da ZL. Mas é uma longa história, então eu vou continuar contando um pouco sobre isso. Mas fui criada na Vila Rica, morei lá desde que eu nasci até uns 6 anos, 7 anos de idade. Depois fui para o Camargo Velho, que na época era sorteado os CDHU, os apartamentos. E aí a minha avó foi sorteada, que morava com a gente, que me criou também. E a gente acabou morando lá no Camargo Velho. Você lembra mais ou menos quando foi, ano, assim? Você saiu do Camargo Velho? Saí do Camargo Velho. Foi entre 97 e 1998. Que tava bem pesado na época. Então, na verdade, eu saí de lá exatamente por isso. Então, eu fui criada nesse meio da Vila Rica, que era periferia, mas era uma periferia, né, ok, né? Mais tranquila, mais ali, tranquila, de boa. Exatamente. E aí, quando surgiu essa do Camargo Velho, já era gente de tudo quanto é lugar, ali no meio, né? Então, tinha gente de todos os tipos. Então, é ali que eu descobri o que era... qual que era a diferença do barulho de tiro pro escapamento de moto. E você tinha quantos anos para começar a diferenciar escapamento de moto para tiro? Isso eu tinha 7, 8 anos. Nossa. Então, às vezes, eu ouvia um barulho, aí eu falava até pra minha mãe, não, acho que tem alguém atirando. Não, esse daí é escapamento de moto. Não, escapamento de moto. Não, esse é tiro. Então... A sua mãe já foi te ensinando, ó, isso aqui não. É tiro, isso aqui é moto. Exatamente. E eu lembro que a gente não tinha, assim, um parquinho perto lá no Camargo Velho, porque tinha esse CDHU, em volta era tudo mato. Quando eu cheguei, era tudo mato. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato, Exatamente. Né? A idade vai chegando, a gente vai usando esses termos, né? Exatamente. E era perto ali da Coca-Cola, né? E antigamente, nessa época, tinha... A graça era, eu moro perto da Coca-Cola. Não era perto. Era o ponto de referência. Era o ponto de referência. Né? Exatamente. E quando eu falo, eu fui criada na Vila Rica. Onde é a Vila Rica? É perto do Chapecó. Não é tão perto assim, né? De carro, de ônibus é perto. Se for a pé, é um pouquinho mais longe. É tipo uma galera que mora ali pro Cangaíba. Não, onde você mora? Na Penha. Exato, exatamente. É ponto de referência. É ponto de referência. É um ponto de referência bonito. Eu moro perto da Coca-Cola. Onde eu sei diferenciar o que é tiro e o que é escapamento de moto. Onde eu já vi gente morrendo. Já. Né? Gente sofrendo. E tinha muito isso. E eu comecei a entender, depois, né, mais velha, eu entendi o porquê que estava acontecendo tanta matança, né, naquela época, né? Porque a gente... criança tinha um horário para ficar no estacionamento, para andar de patins, para andar de bicicleta. Eu lembro que eu gostava muito tinha aqueles barrancos cheio de mato, eu pegava o papelão e descia o barranco. A sua mãe que devia adorar, né? Aquela roupa limpa. Exato, exatamente. Ela toda neurótica de limpeza, então maravilhou para ela, enfim. Mas era o jeito que a gente se divertia ali, né? Que era o que a gente tinha para se divertir, na verdade. Então, aí começou a se criar um horário para ficar. Porque chegava um horário que não tinha como. Era muita guerra entre um bloco e o outro. E aí depois eu fui começar a entender que era tráfico, que um queria mandar mais do que o outro. Então, era corpo estirado de manhã e ficar até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Isso tudo estirado. Você com 6, 7 anos de idade, vendo Exato, o povo lá, exatamente. Tal. Aí vocês ficaram lá por algum tempo? A gente ficou por 2 anos. E depois disso, venderam lá e foram embora? Não, a gente abandonou porque, tipo, simplesmente tinha o meu irmão que morava com a gente. E meu irmão ia muito de final de semana pra casa do pai.
E o pai dele tinha mais condição financeira. Então, às vezes, ele chegava lá com um Astra, né? Assim, um carro que na época era... Anos 2000, né? Exatamente. Então, assim, isso foi muito visado lá dentro. Então, ligaram para minha mãe que iria sequestrar eu e meu irmão. Então, teve muita... Então, chegou ao ponto de vocês ficarem tendo ameaça contra Ameaça, vocês exatamente, exatamente. Então, a gente abandonou. Não vamos nem olhar para trás. Então, o que eu hoje vejo que foi um eu, né? Que devia ter, sei lá, feito alguma coisa, passado para alguém, enfim. Mas a gente realmente abandonou. Muitas vezes pela dificuldade até de conseguir passar também. E a gente desespero. Exatamente. A gente nunca teve nada. Acho que a gente nem sabia como passar alguma coisa para alguém, o que poderia ou não fazer. Então, a gente simplesmente abandonou como se fosse uma casa alugada, que era que a gente já estava acostumado, que era morar de aluguel. Deixou lá, vamos alugar outra. Deixou lá, vamos para outro lugar. E aí, a gente voltou para Vila Rica, né? Que era um lugar que a gente já estava acostumado. E aí, desde então, eu já criei essa cultura de saber o que era uma coisa, o que era outra. E a minha família ali, onde eu fui criada, são só mulheres, né? Não tinha um homem da casa. Você foi criada pela sua avó? Pela minha avó, isso. Morava eu, minha avó e a minha mãe e meu irmão, nessa época. Sua mãe também morava com vocês? Morava com a gente. Então, era muito difícil a gente morar num lugar assim, como era no Camargo Velho, com só mulheres e 2 crianças, né? E a minha mãe passava o dia inteiro trabalhando, e minha avó já, né, ela era de roça, então ela não sabia ler, ela não sabia escrever, então se tivesse que pegar um ônibus ou ligar para alguém, ela não tinha esse conhecimento. Tinha uma dificuldade maior ali, Exato, né? Então, assim, o que a minha mãe fazia era ela ligar em casa, porque a minha avó não conseguiria fazer o contrário, de pegar um telefone e ligar para alguém e tal. Então, tinha muito essa dificuldade. Só que a minha avó, com toda, apesar dessa coisa de não saber ler, não saber escrever, ela era muito ligeira, assim. Ela sabia o que era certo e sabia o que era errado. Então, assim, quando eu estava no Camargo Velho ainda, às vezes a gente via droga, assim, cápsula de cocaína no chão. Então, ela já falava, isso aqui é coisa errada. Isso aqui não tá certo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, de certa forma, com toda aquela parte de não saber a parte civilizada, de ler e escrever, o resto ela sabia tudo. Apesar de ser de roça, ela já sabia o que tinha de maldade numa cidade grande. E sabia como passar para vocês isso. E sabia ali, como né? passar de uma forma muito tranquila até. Você sempre foi criada pela sua avó e pela sua mãe? Nunca teve a presença do seu pai? Não. Na verdade, assim, a minha mãe, ela foi casada, né? Aí ela teve meu irmão. Não deu certo o casamento e ela conheceu meu pai. Só que não assumiu, né? Ela engravidou, ele não assumiu e a minha mãe ficou lá com os 2 filhos, né? Mãe solo. Ele sumiu no mundo e... Ele sumiu, falou, olha, não é minha filha, não é, e acabou. E aí ele sumiu, ele mora no interior, então ele foi morar em outro lugar e não assumiu. Então, aí sempre teve essa questão de mãe solo dentro da família, né? Porque a minha avó, apesar de ter sido casada na época de roça, ela teve os seus 5 filhos. Só que quem cuidava da casa, dos filhos, era ela, né? Ela só cuidava da casa dos filhos ou ela trabalhava fora também? Ela chegou a trabalhar em cafezal. Então, ela colhia café. Na roça mesmo? Na roça mesmo. Até o primeiro filho. Aí, nasceu o primeiro filho, ela já ficou em casa para ser a dona de casa, a mãe de casa. E ele era administrador da fazenda. Então, eles tinham até uma casa dentro da fazenda, que era como se eles fossem caseiros, né? Então, eles até... a minha mãe fala que era a melhor vida que ela tinha, assim. Que ele era administrador e já tinha a casa deles ali, não precisava pagar aluguel, né? Que não era deles, mas era do fazendeiro que deu ali para eles morarem, né? Para trabalhar para ele. Tinha todos os privilégios ali? Tinha os privilégios, né? Que era o quê? A cultura deles. Eu quero comer uma carne, tem lá o boi, vou matar o boi e comer a carne. Então, assim, era tudo...
farinha ali, era tudo feito ali. Então, era coisa que você pegava ali na terra, né? Sim. Direto. Então, é o viver bem, o que a gente gostaria também, né? Exato. Eu estou com vontade, vou lá, colho e, né? É o que a gente busca, O né? que a gente busca. E você sabe, eu lembro, por que sua avó saiu de lá e veio... Então, aí a gente fala que é a maldição da família, né? Que é confiar em homem. Maldição da família. Maldição da família. Que o meu vô, ele traía muito minha avó, né? Então, assim, ela chegou a abandonar, falar, olha, não quero mais, eu vou para São Paulo, que tinha minha tia-avó que morava aqui em São Paulo, que ela tentou fazer a vida dela aqui com 13 anos. Muito nova. Tia-avó? Minha tia-avó. 13 anos? 13 anos. E aí, a minha tia-avó ajudou ela aqui. Só que o que acontece? A minha avó, ela era, na fazenda, ela era benzedeira, ela era parteira, ela era a pessoa que todo mundo procurava. Então, ela criou também muita filho de outras pessoas ali, de fazer o parto, já ficar com ela. Ela cuidava, ela pegava os filhos pra ela? Pegava os filhos pra ela. E essa minha tia-avó, ela trabalhava como empregada doméstica, né? Então, às vezes, os próprios patrões não deixavam. Não pode ter filho, porque você já tá morando aqui com a gente. Já tô te fazendo um favor de você morar aqui, te dando um emprego, te dando moradia, não vai vir com ninguém, Não vai vir né? com ninguém, exatamente. Então, ficou até uma filha delas, né? A minha avó que criou uma filha dela, que é minha madrinha, que eu amo muito. E ela ficou com a gente. Então, a minha avó sempre teve essa cultura também de cuidar muito das pessoas. E aí, ela veio para São Paulo por conta disso, né? Pelas traições do meu avô. Só que aí, meu avô também veio atrás depois, Ele né? veio atrás dela pra buscar ela? Pra buscar ela. E aí, ela deu o que a gente chama de... Eu falo que ela deu uma feitiçaria ali nele, que ela falou, você me traía. Ele falou, não te traí. Então, se você tá falando a verdade, se você estiver mentindo, seus filhos vão passar fome aqui em São Paulo. E eles realmente passaram fome em São Paulo. Sua mãe, seus tios... Minha avó, minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica com a minha tia-avó, com 12 anos de idade. Quando veio para São Paulo. Com 12 anos de idade, ela veio para trabalhar como empregada doméstica. Como empregada doméstica, porque estava todo mundo passando fome. Então, a minha tia-avó falou, olha, tá precisando de uma pessoa aqui. E eles aceitavam uma criança de 12 anos trabalhar como empregada doméstica. Então, ela começou a trabalhar com isso, que eu falo que ela é neurótica para limpeza. Eu acredito que exatamente seja por conta disso. Desde os 12 anos de idade fazendo limpeza, Desde os 12 né? anos de idade. E eu lembro que ela ainda falava que os patrões passavam o dedo, assim, para ver se estava saindo qualquer pó e tinha que estar limpando ali o tempo inteiro. Então, desde criança, além de trabalhar, sofrendo várias humilhações, né? Exatamente. E também estudou só até a 4ª série, né? Ela abandonou os estudos, não tinha como ela estudar e ser empregada doméstica. Conciliar uma coisa a outra ali, né? Hoje em dia a gente até tenta, a gente não consegue muitas vezes, a gente até tenta, mas na época não tinha como. Então, ela falou que também teve casos de joias deixarem escondidas ali debaixo da cama para ver se ela ia achar e ela ia pegar. Então, tudo isso ela passou. Para ficar testando a honestidade dela. A honestidade para ver se ela ia pegar com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Uma criança. Uma criança. Né? E são coisas que hoje em dia, se a gente vê, é uma criança de 12 anos, vou deixar um chocolate aqui para ela. E ela pegar, é como se eu apontasse o dedo na cara dessa criança, que é errado ela pegar uma coisa que ela nem sabe o valor que tem. Não tem nem tanto discernimento ali, né? Não tem. E eu acho que vem essa base de honestidade na família também, porque a partir do momento que ela sabia que os irmãos e a mãe estavam passando fome, ela poderia realmente ter pego e levado isso com, minha família está passando fome. Então, com 12 anos de idade... Sua família estava passando fome. Aí, com Isso. 12 anos de idade, ela que sustentava a sua família. Ela sustentava. Nessa época, seu avô não estava aqui. Tava junto. Ele tava junto. Tava junto. Tá. Então, ele falou que não tinha traído a sua avó. Exatamente. Né? E ela falou... comprovou que... E a minha mãe tem muita mágoa disso, que ela fala, se o cara traiu, a gente não tem culpa disso, né? Vai deixar dele, a gente né, passar fome por causa desse cara, né? Pelo amor de Deus. Depois também ele conseguiu um emprego, né? Acho que era uma loja de materiais de construção, alguma coisa parecida que elas me contaram.
E continuou traindo minha avó também. Mas aí a minha avó também já tava... que aquela coisa de casamento que na época você não podia simplesmente separar. Você casou, tá casado. Então ela meio que aceitou essa condição, né? E aí ela foi o que eu chamo de mãe solo casada, né? Sim, voltar até no mãe solo que você começou, né? Então, assim, como assim mãe solo casada? Eu não entendi muito bem. Então, eu acredito que quando eu tenho muito essa base de pensamento. Mãe solo. Mas a que ponto eu sou uma mãe solo solteira? Porque a mãe solo, na verdade, é aquela que fica com a responsabilidade da criança e não tem nenhum tipo de ajuda paterna. E eu acho que a minha avó era mãe solo casada, porque é ela que cuidava dos filhos, ela que cuidava de tudo, enquanto meu avô estava traindo, estava, sei lá, trabalhando, enfim, o que ele tivesse que fazer, a responsabilidade ainda era dela. Então não tinha uma divisão de responsabilidade em relação aos filhos. Era aquela história ainda assim, ó, eu sou o provedor da família, você que cuida dos filhos, eu sou provedor mesmo muitas vezes não sendo provedor, você cuida dos filhos porque é sua obrigação e nada mais. É sua obrigação, né? Exatamente. Se eu tô trabalhando, então eu tenho que chegar em casa, minha avó era daquela esposa que tirava a botina, que eles falaram, tirava a botina, pegava um paninho para limpar o pé quando ele chegava. Então era toda aquela coisa que hoje em dia dá vontade de matar se você vê, né? Tipo, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas ela fazia, né? Mas eu vejo a minha avó que ela fazia isso muito para todo mundo. E é o orgulho dela. Eu falo que eu achava muito legal quando eu ia, tipo, dar boa noite para ela. Ela falava, você vai trabalhar, fia? Então, assim, o orgulho dela era ver você trabalhando, independente do que seja. Então, assim, apesar da gente não ter tido essa coisa material, que nem ela nunca teve uma casa, a gente sempre morando de aluguel, teve o apartamento que abandonou, e ela morreu até pagando aluguel, né? E ela sempre falava, eu vou embora e não vou deixar nada pra vocês. Mas ela deixou muito essa base de honestidade, da gente sempre trabalhar, independente do que seja o trabalho, mas que legal que você vai levantar e você vai trabalhar, que você não tá em casa fazendo nada. Ela deixou muito mais do que a parte financeira, Exato. né? Ela deixou, acho que uma história, deixou conhecimento. Exatamente, e essa coisa de liberdade, porque apesar da minha avó, ela foi uma mulher casada, até o meu avô morrer, ela sempre deixou para os filhos dela que não tinha necessidade de casar. Ela já tinha esse pensamento? Ela já tinha esse pensamento, que a minha mãe queria casar com o pai do meu irmão, e ela falou ainda, olha, não dá certo, não vai dar certo. Pela experiência que ela teve, Pela experiência que ela casamento não é uma teve. coisa boa, né? Ela falava que remediado não dá certo com pobre, que o pai do meu irmão era o remediado, né? Remediado é bem financeiramente. Que é melhor, não é rico, mas é melhor financeiramente do que era a família da minha avó, né? Então ela falava, remediado com pobre não dá certo. E mais uma vez ela estava certa. E ela né? estava certa, ela era bruxinha mesmo, ela sabia das coisas. Então, e eu também, quando eu engravidei, que eu engravidei nova, com 20 anos, eu tive a minha primeira filha, ela sempre falava, ela e minha mãe, não precisa casar. Se você for casar por conta disso, não precisa. A gente tá aqui para te ajudar. Então, a gente era muito unida como mulheres e tinha essa coisa de você ter liberdade. Então, você precisa ter essa liberdade. Não precisa sofrer o que eu sofri, no caso da minha avó, né? Então, vem uma da outra. Então, a minha mãe também veio de um casamento que não deu certo. Veio de um relacionamento que ela engravidou e também não deu certo, que abandonou. Então, elas tinham muito essa coisa da liberdade mesmo. Ah, sim. E hoje, você conhece seu pai? Você tem algum contato com ele? Tive contato com ele uma vez. A primeira vez eu tinha 9 anos. Foi o meu aniversário de 9 anos. E eu lembro que eu fiquei uma semana sem falar com a minha mãe. Que foi... Porque você tem raiva do teu pai, vai ficar sem falar com a tua mãe? Porque eu falei, gente, eu sofri bullying na escola a vida inteira, até meus 9 anos, né, no caso, porque eu não tinha pai. Porque a minha mãe tentou pagar a escola particular pra mim na primeira e na segunda série. E a primeira e segunda série, a escola particular, era lá na Vila Formosa, essa escola. Então, era muita gente que tinha dinheiro, que, né, assim, era remediado, que eu chamo, porque era Vila Formosa, né? Não é aquela coisa... mas era Vila Formosa. Pra gente, era um Morumbi, era uma Vila Olímpia. Era as crianças que tinham canetinha bonita. Canetinha que bonita. Tinha os pompons em cima da caneta, exato. né? E eu era aquela coisa, era
a caneta preta, azul e vermelha. E o caderno, eu lembro que os meninos falavam que o meu caderno era de menino. Que era, eu não sei se você lembra aquele pinguim do Pica-Pau. Não tinha os pinguins? E os meus cadernos eram do pinguim do Pica-Pau, que não tinha desenho nenhum. Que não tinha adesivo, que era né? tilibra, aquela coisa bem básica, assim, né? E aí, e eu via as menininhas com coisinha, com canetinha, com cheiro, de tutti-frutti, e eu lá com aquelas 3 canetas. Então, eu já sofria bullying por isso. Já era pobre. Era feia, que eu era uma criança gorda. Era uma criança com aparelho, com óculos, eu era cabelo desse tamanho. Não ajuda, né? Exatamente. Então, assim, e aí eu fiquei esses 2 anos nessa escola. E aí eu ajoelhei pra minha mãe pra me deixar na escola pública, porque eu me identificava mais com as crianças que eu via saindo de escola pública com que das crianças da escola particular. E eu acho que o mais importante e engraçado nessa história é que eu guardei... a minha mãe não sabia que eu sofria bullying. Então, tipo, Dia dos Pais. As crianças já sabiam que não tinha pai, porque uma vez eu levantei a mão e falei pra professora, posso chamar o meu tio? Então, eles já, é filha de chocadeira. Nossa. Segunda série. Segunda série. Então, mas aí são coisas que os pais provavelmente produziam e eles reproduziam sim. o que eu ouvia. Mas, pra mim, era terrível isso. Então, imagino, assim... o quê? 7 anos, 8 anos de idade, no máximo, Isso, né? Exatamente. Que foi logo quando eu saí do Camargo Velho. E aí, olha quando foi de 0 a 100, né? Porque eu saí do Camargo Velho daquele lá... De uma violência extrema ali, tiro pro lado, tiro pro outro. Exatamente. E ir pra uma escola particular. Porque a minha mãe tinha muito disso. O pai do meu irmão, ele ajudava financeiramente, né? Não tinha o carinho, não tinha presença também, mas financeiramente ele tinha lá as coisas pagas. Então, acho que a minha mãe ficava com essa coisa, mas a Tamires não tem pai, então eu vou me matar e vou tentar dar a mesma coisa pra ela. Só que eu ajoelhei e falei, não quero, eu quero escola pública. Eu lembro que a minha prima estudava escola pública, eu quero estudar na mesma escola que ela, não quero ficar nessa escola, e eu fui pra mesma escola que ela, inclusive. Deu certo o seu pedido. Deu certo o meu pedido. Hoje em dia ela fala, aí, ó, você quis ir pra escola pública, mas eu não me arrependo também, porque... Eu acho que pra minha saúde mental, como criança ali na época, foi muito melhor. E eu cheguei lá, eu era a Patricinha. Aí o jogo virou, né? Aí o jogo vira. Aí a pessoa já Você não começa a ficar esperava por essa, não nojenta. é mesmo? Exatamente. Continuava com aparelho e com óculos, continuava, mas eu era a Patricinha, então ninguém ia mexer com a Patricinha. Rapaziada da segunda série que bulinou ela aqui, ó. Onde ela chegou, viu? Olha onde ela chegou, viu? Pois é. Quem te viu, quem te vê. Dá uma segurada aí, viu? Se arrependam, viu? Exatamente. Então, assim, teve muito essa coisa dessa luta, né? De mãe solo, daquela... Aí eu vim também a ser mãe solo também. Você também... Sua avó foi mãe solo casada. Casada. Sua mãe foi mãe solo. 2 vezes, né? 2 vezes, né? Do seu com 2 irmão, relacionamentos. Com 2 relacionamentos. E você também seguiu essa tradição da família. Segui. Não deu pra cortar esse ciclo. Esse ciclo a gente não conseguiu cortar. No seu caso, foi mãe solo com um companheiro ou mãe solo total? Com os 2. Né? Você zoião quer pegar da avó e quer pegar da mãe também. Exatamente. Já quer pra fazer, então vamos fazer tudo de uma vez. Fui dos 2. O meu relacionamento com o pai dos meus filhos, ele começou muito cedo. Então, eu conheci ele na escola. Então, eu tinha 14 anos. Na escola pública. Na escola pública. Se não tivesse saído da particular, Pois é. Mas eu não sei também o que ia me dar aquela escola particular, né? Então... E aí, se eu já sou nojenta assim, imagina se eu tivesse conseguido, né, ficar na escola. Mentira, não ia conseguir. Mentira, mas verdade. Mentira, um pouco. Então, e aí eu conheci ele muito cedo. E eu tinha muito esse negócio de... Talvez eu não me considero uma pessoa romântica, mas talvez eu romantizava na minha cabeça de que minha avó não conseguiu um cara legal, minha mãe também não conseguiu nenhum dos dois. Mas eu vou conseguir, eu vou fazer diferente. Vou quebrar esse ciclo. Vou quebrar esse ciclo. Eu vou casar um dia, mas vai ser com um cara muito legal. Não foi. Aí a gente... Não foi muito bem isso, Aí né? a gente puxou pra mãe também, pra avó também. Bendita de arrumar uma Disney, pessoa... né? Exatamente. E aí eu acabei passando por um relacionamento abusivo, né? Porque o que acontece? Eu sou essa pessoa que falo demais. Não. Imagina. E converso demais com todo mundo.
Até por conta dessas experiências que eu contei. Então, de 0 a 100. Então, eu tinha também amigos lá no Camargo Velho que não tinha a mesma condição mínima que eu. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela nunca tinha ido na praia. E a minha mãe, a gente levou ela pra praia pra conhecer a praia, que ela nunca tinha conhecido. Que legal. Entendeu? Então, eu conseguia conversar com essas pessoas que tinham um poder aquisitivo menor que o meu. E também conseguia conversar com pessoas da escola particular que tinham um poder aquisitivo maior que o meu. Então, assim, eu sempre tive esses dois lados. Eu consigo conversar com essas pessoas tranquilamente. Então, no final, essa experiência acabou trazendo os dois lados pra você e trouxe um aprendizado pra hoje também, né? Sim, é uma vivência, né? A gente não pode negar que de todas as vivências ruins ou boas que a gente vive, dá esse conhecimento pra gente. Normalmente a gente acaba tirando mais coisas boas das coisas ruins que acontecem. Não, né? é a única opção que a gente tem. Na verdade, é a única. É que quem nasceu na quebrada, quem nasceu pobre, quem nasceu lascado, não tem opção. Não tem opção. Não tem como você tirar um conhecimento de uma coisa boa. Tem, mas ela é rara. As coisas boas, assim, são menores. Tem menos vezes, bem menos vezes. E se a gente não for atrás dessas coisas boas pra dar o nosso conhecimento, não acontece. Agora, as coisas ruins, elas vêm. Atrai, né? É. E a gente não tem a opção de desistir. Exatamente. Né? Não tem essa opção. Não existe. A gente já é criado assim, pra isso. Já é criado pra guerra. Exato. Já é criado pra guerra, né? Que é de resistir. Inclusive, minha avó resistia a uma roça, resistia à fome, resistia a um homem traindo ela. Abusivo também. Abusivo, é um relacionamento abusivo, né? Então, eu também tive esse relacionamento abusivo. Eu acho que até a minha mãe teve também, porque a partir do momento que o cara não conseguia, não sabia como era pagar uma conta de água, como era pagar uma conta de luz, porque viveu na aba da mãe, também acaba, não digo abusivo, mas é uma coisa que você... A partir do momento que você sofre psicologicamente dentro de um relacionamento, eu acredito que ele seja abusivo ou tóxico, né? Ah, sem dúvida, porque muitas vezes a gente acaba linkando o relacionamento abusivo com agressão física. Exato. Né? E acaba esquecendo da agressão psicológica. Exatamente. Né? Manipulação, né? Eu ainda acho que a traição, ela tem essas duas gravidades, né? Porque, o cara não me bateu, mas, meus filhos sofreram, eles passaram fome pelo erro desse cara, né? Então, eu acho que hoje eu vejo essa parte de mãe, porque eu tinha muito conhecimento e a vivência como filha. A filha que meu pai não aceitou, a filha que minha mãe não conseguiu criar porque ela tinha que trabalhar direto e eu ficava com a minha avó. E aí eu comecei a ter esse lado de mãe solo, como é essa responsabilidade. Então, assim, essa parte do relacionamento abusivo veio de uma forma até meio assustadora pra mim, porque é uma coisa que eu não esperava, né? Nunca foi falado disso, da gente... do que é ser maltratada. Eu acho que vem do mínimo, às vezes, assim. Às vezes é uma coisa que você fala, tava nervoso, é normal. Tava de cabeça quente, tava de cabeça cansado. quente, exatamente. E até o nosso limite também, que eu comecei a aprender que, às vezes, eu tô sentindo uma coisa que não é naquele momento que eu tenho que falar sobre isso. Então, eu tenho que armazenar isso dentro de mim, ver qual que é a melhor forma, se eu realmente estou certa no que eu tô falando, porque eu via isso muito na pessoa, de que aquela explosão que ele tinha, não tinha necessidade. Se ele sentasse, pensasse, ele... tudo bem, acho que não precisava de tudo isso. Então, eu meio que... Aí a gente a coisa da gente criar um acontecimento, um conhecimento dentro de uma coisa ruim. Então, eu tive também essa Aprender nessa a lidar parte. com a situação, Exatamente, né? Da relação. E eu aprendi também a saber o que eu quero para mim. Não que eu quero que a minha mãe e a minha avó se orgulhem de mim, a minha família. Que, se eu arrumasse um casamento, ia ser, sei lá, uma das poucas pessoas na família que conseguiu uma pessoa legal. Então, eu comecei a falar, mas eu quero isso. Eu quero realmente uma relação, eu quero realmente um casamento. Eu quero realmente ter essa coisa de família de comercial. De comercial de margarina, cidadão de bem, né? Da família tradicional brasileira, né? Exatamente. Que a gente conhece bem. Mas até pra quem tá assistindo a gente, quando você conseguiu perceber que você estava num relacionamento abusivo,
E aprofundando um pouquinho mais, pra estender um pouquinho, você conseguiu sair? E como foi depois que você saiu desse relacionamento? Como você se sentiu? Então, eu acho que a gente nunca consegue... A gente só consegue entender que está dentro de um relacionamento abusivo quando as pessoas começam a te alertar. Você foi alertada. Eu fui alertada. Só que às vezes a gente começa assim, não, mas é que essa pessoa não gosta dele, por isso que ela tá falando isso. Então a gente sempre tenta, né? Só que a partir do momento... Foi muito engraçado, porque eu li um texto no Instagram que dizia o seguinte, então quem tá assistindo é muito bom esse conselho. Instagram é cultura. Instagram é cultura. Eu não lembro quem era o autor, mas falava assim, quando você não souber quem você é, olhe para sua foto quando você era criança e o que você gostaria que essa criança fosse. Como se fosse uma segunda pessoa. Então, olhando de fora. Olhando de fora, olhando para essa criança. O que essa criança merece? Por que ela merece isso? E aí eu fiz isso e eu lembro que eu sentei e comecei a chorar. Eu falei assim, eu não quero isso que eu tô vivendo agora. Não é isso que eu queria. Eu acho que essa criança, ela ia querer... Eu ia querer que ela crescesse e fosse muito respeitada, muito cuidada. Porque ela foi muito cuidada pela avó e pela mãe. Por que ela não tá sendo cuidada agora? Que foi exatamente o que a minha avó sempre me passou. Então, a gente quando tá num relacionamento abusivo, a gente meio que... É como se a gente cria uma outra pessoa. Você cria um personagem? É isso? Não. É como se você estivesse dentro de um casulo. Assim, a pessoa que você realmente é. Você tá dentro de um casulo e você tá vivendo aquilo ali no automático. Porque tem que viver, porque você tá casado, porque você tem filho, porque eu era muito nova. E aí, como que as pessoas iam olhar? Eu tinha muita inspiração da minha mãe, mas eu achava que eu não era forte o suficiente para ser mãe solo. A sua autoestima tava... A minha autoestima... porque a minha mãe era muito julgada por ser mãe solo, de 2 filhos, um de cada pai. E o meu, mesmo sendo os 2 filhos do mesmo pai, eu ficava, mas o que as pessoas vão achar de mim? Você tinha esse julgamento também? Tinha. Você sentia? Tinha, eu sentia. Porque quando eu trabalhava, as pessoas quando... você tem filha? Nossa, você é nova. É do mesmo pai? Mas fica com quem? Então, a sociedade, ela tem esse julgamento. Independente de você até ser mãe solo. Às vezes você é casada. Mas você é nova para ter 2 filhos. É do mesmo pai. Como se você tivesse, assim, 0 responsabilidades. Por ser nova, eu não tenho responsabilidade. Por ser nova, não né? tenho. E acaba entrando naquela também. Você é muito nova pra ter filho. Aí quando você chega numa certa idade, nossa, você tá muito velha e não teve filho ainda? Como assim? E você não quer ter filho, mas por quê? Por que é que uma você não quer ter bênção. filho? Filho é bênção. Exato. Né? Você tem que ter filho. Se você não tiver filho, você não vai ser feliz. Não. Ou né? você não pode falar nada porque você não tem filho. Você não pode palpitar. Você não pode né? palpitar. Você não pode palpitar. Exatamente. O que eu também acho que a gente não deve palpitar na vida de ninguém, independente de homem. Mas eu acho que também é um palpite você falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Na hora que eu chego em você e falo assim, você é muito nova pra ter 2 filhos, onde você tava com a cabeça? Tem tantos métodos aí pra você se proteger. Exatamente. Eu tô além de julgando, eu também tô palpitando. Exatamente. Né? E de forma extremamente agressiva. Extremamente agressiva. O que aí me leva a pensar, quando ele sai, ele sai ou alguém vai conversar com ele, as pessoas têm esse mesmo questionamento? Eles questionam onde estão seus filhos, Exato. Quem está com ele, quem está cuidando. E eu acho que o que me machucou mais quando eu saí, respondendo a sua pergunta de como eu saí desse relacionamento, foi pensando nisso, de que eu merecia e eu não fui criada para aquilo. E no momento que eu saí, ao mesmo tempo, algumas pessoas julgaram você sair do relacionamento. Tipo assim, você casou é pra sempre, você não pode separar, você tem que consertar, mais ou menos isso? Ou assim, o que aconteceu com você, o que ele fez com você, você também teve culpa, porque, sua personalidade, você é uma pessoa que você fala tudo que vem na sua cabeça, você é uma pessoa de personalidade forte, os homens não gostam de mulheres de personalidade forte. Então, mesmo você sofrendo relacionamento abusivo, sofrendo algumas coisas dentro desse relacionamento, você ainda foi julgada porque você saiu desse relacionamento. Exatamente. E julgada também pelo erro dele. Então, assim, houve erros dele que... mas também, né?
Ele errou, mas a culpa não era dele, a culpa Não é era, sua. exatamente. Né? E outra, por que você continuou nesse relacionamento? Então, você merecia o Porque que você estava ficou acontecendo. até agora. Exatamente. Né? Então, assim, e aí eu fico pensando, será que a família dele, as pessoas conhecem ele e falam, nossa, mas você, por que você fez isso com a menina? Por que... Será que alguém tomou partido pro seu Ninguém, lado ali? Chegou, é. eu falei assim, irmão, por que você fez isso, cara? Você tá errado. Exatamente. Alguém chegou a falar pra ele que tava errado? E Ou só homens têm validaram? muito disso de proteger. Passar Tipo, pano, mas né? se fosse eu também não sei se eu ia aceitar, não sei como é que eu ia agir. Então, assim, é uma coisa assim que é muito complicada. Quem tem um relacionamento abusivo, eu penso que a autoestima e o amor próprio, ele é tudo não só pra sair do relacionamento abusivo, mas pra esses julgamentos não te abalarem. Que é muito difícil. E é difícil, porque já tá fragilizada. Exato. A autoestima não tá legal. Não. Né? Aí vem aquele julgamento, aqueles apontamentos, o negócio vai mais pra baixo ainda. Vai mais pra baixo ainda. Então, assim, é o único remédio, eu acho que pra tudo. Dentro de relacionamento, pra vida, pra tudo. Essa autoestima e esse amor próprio. Porque aí o que as pessoas falam, tá bom. Já abro minha cerveja, tomo uma cerveja, E tá começo a beber pra poder ouvir, né? O que as pessoas estão falando, né? Pra pelo menos deixar pra lá. tudo melhor remédio. Melhor remédio, porque independente do que aconteça, as pessoas, elas sempre vão te julgar. Então, se você tiver um relacionamento ótimo, eles vão arranjar um defeito no seu relacionamento pra falar, ai, eu acho errado isso que você tá fazendo. Se você não tem e não quer relacionamento, também vão Também te tá julgar. errado. Pô, Também tá você errado. tem 30 anos, 2 filhos, Como assim você não quer? Como, Ou como você vai ser feliz sem um homem do lado? Impossível, como né? que você vai cuidar dos seus 2 filhos sem ninguém? Como que você faz isso? E tem as pessoas que também não entendem, assim, que é a hora que eu vi da minha mãe. Ai, como que você consegue criar 2 filhos? Não, deve ter alguma coisa. Um namorado deve estar te ajudando financeiramente, porque sozinha você não vai conseguir. A sua mãe falou isso? Não. A minha mãe recebeu muito isso. Ela teve o relacionamento dela novo, de um namorado, Uhum. e as pessoas achavam que o namorado sustentava ela e os filhos. Ah, tá. As histórias se coincidem bastante, né? Porque sua Muito. mãe foi mãe solo de 2. Exato. Você e o seu irmão, certo? Eu e meu irmão. Você é mãe solo de 2, Sim. de uma menina e de um menino também. Uma menina e Né? um Então as menino. coisas vêm muito casando ali, né? Uhum. Mas, desculpa até a ignorância, mas assim, durante o relacionamento, né? É uma dúvida mesmo que eu tenho. Você era 2 pessoas diferentes? Só tentar explicar. Uma pessoa dentro do relacionamento e uma pessoa fora do relacionamento para as outras pessoas, para não perceberem que você sofria isso? Era dessa forma? Era dessa forma. E eu percebo que eu sozinha, eu era eu mesma, então eu me divertia, eu conversava, eu dava risada. E aí, no momento que a pessoa chega, parece que você meio que abaixa a cabeça e faz o que ela quer que você faça. Então, assim, aí eu era muito fechada, eu falava pouco, eu fazia mais aquela linha tímida, não sou de conversar muito. Você era fechada e falava pouco? Eu era caramba. fechada, aí já falava um pouco, porque aí eu percebia um olhar que, tipo, estou com ciúmes e tal. Então, pra pessoa não ficar com ciúmes, eu vou... Pra não gerar uma briga maior. Gerar uma briga, ali. ou eu saía do ambiente também, e, tipo, aí dava uma disfarçada, com todo mundo, não sei o que, tô cansada, vou ali, vou dormir, não sei. Mas saía de perto. Então, assim, eu sentia... Era legal ter esse momento de não estar com ele. Foi ali que eu percebi que eu não precisava mesmo. Porque eu era muito mais divertida, eu me divertia mais quando eu não estava. Então, assim, eu acho que independente de qualquer coisa, você tem que ter um relacionamento que você tá bem com você. E se você quiser vir comigo, ok. Se você não quiser vir comigo, eu também tô bem assim. Paciência, segue Entendeu? seu rumo e tá tudo certo. E tá tudo né? certo. Então, assim, vem dessa base de conhecimento de coisa ruim, né? E como foi a liberdade? Quando você falou assim, puta, me livrei. Aí já era. Aí também, aí fica aquela... Aí vem a pessoa nojenta que eu sou hoje, né? Aí vem essa pessoa nojenta que eu sou hoje, que aí é o seguinte... Não, eu acho que tudo ele tem... Então a liberdade foi grande. A liberdade foi grande. Aí já se passaram 4 anos. Se nos primeiros meses eu já tava nojenta, 4 anos é muito tempo. Então, assim, eu criei um padrão de relacionamento na minha cabeça. Ou de pessoa ideal, entre aspas, né? Porque não existe uma pessoa ideal. Encantado. Não, tomara que não. Mas, assim,
as características, o que eu quero fazer. Então, o que eu quero? Eu quero viajar muito, eu quero conhecer lugares, eu quero conhecer pessoas diferentes, eu quero, enfim. Essa pessoa, ela quer fazer a mesma coisa? Ela quer estar junto? Se não quiser... Se não quiser, eu posso continuar me relacionando com ela, mas, fica aqui que eu vou ali e já volto. A gente tem um relacionamento, mas eu tenho a minha liberdade e você tem a sua. Individualidade. Perfeito. Você tem a sua, às vezes, também pode ter coisas que a pessoa também gosta e eu não sou muito chegado, então vai lá pro seu rolê. O que eu já fazia no meu relacionamento você também. Você quer essa liberdade, mas você também dá essa liberdade. Exatamente. Então, e ela vem, essas características aos poucos também da pessoa tirar essa liberdade. Porque às vezes, eu quero ir pra um samba. A pessoa, eu não gosto de samba, tá, não sei o quê. Eu vou. Então, a gente se vê outro dia, ou enfim, vou chegar tarde, não fica me esperando. Beijo, tchau. Mas, às vezes vem de uma coisa pequena, da pessoa falar assim, mas vamos fazer outra coisa, quero sair com você. Então, aí vem desses pouquinhos. Vamos ficar assistindo um filme aqui, embaixo da coberta. Exatamente. Né? Aí eu tenho essa coisa de, eu tô muito afim de ir, a pessoa não quer ir comigo, então eu já corto. Então, o pós-relacionamento abusivo também vem muito disso, da gente ter essa autonomia com a gente mesmo. Então, assim, eu quero isso pra mim, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Porque é a minha vida. Sim. Entendeu? A única coisa que... Até pros meus filhos, às vezes, tipo... mamãe, onde você vai? Vou pra tal lugar. Mas eu não quero que você vá. Problema seu. Vai continuar não querendo. Porque, exatamente. Porque a gente, antes de ser mãe, a gente é mulher. Então, assim, eu tenho que ser mãe e eu sou mãe ali em tempo integral. Então, assim, eu tô com eles todos os dias. Eu tô ajudando em lição de casa. Tem que ir pra médico, eu vou pro médico com eles. Eu não conto com o pai deles, então eu deixo muito isso aberto, porque eu não tive meu pai, então eu cobrei como filha, então eu sei que eles uma hora vão abrir a boca e eles vão cobrar como filhos também. Então eu deixo as coisas acontecerem. O que ele tem que fazer é a obrigação dele. Paga a pensão, direito? Quer vir ver? A hora que você quiser, você pode vir ver. Não quer? É uma coisa que é eles que vão cobrar. Eu não vou ficar cobrando isso, porque... E as crianças crescem, né? Exato. Aí quando crescer e não der o afeto que o pai quer, o carinho que o pai quer, não tem nem como cobrar, Exato. né? Porque não teve essa recíproca anterior. Exatamente. Né? E aí vai fazer a mesma coisa que eu fiz com o meu pai, né? Tipo, eu não quero mais. Não quero mais essa coisa... Voltando no teu pai, que a gente até fugiu um pouquinho. Fugiu, porque a gente fala muito. Por que você ficou com raiva da sua mãe que você foi visitar teu pai? Exato. Acabou... Não, ele na verdade nem foi uma visita, eu visitar ele. Eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim, ela ficou uma semana falando, eu tenho uma surpresa pra você no seu aniversário. De quantos anos? De 9 anos. Aí eu ficava, meu Deus, vai ter uma surpresa, que legal, não sei o quê. Vai me levar pra Disney, mentira. Não, mas vai ser uma coisa muito legal. E aí a gente fez uma festa, que minha mãe sempre foi, isso eu não posso falar, todos os meus aniversários teve festa, porque a família é festeira. Então, aquele monte de gente, de repente chega um cara, eu nunca vi na vida, era um cara. Filha, aqui essa surpresa, esse é o seu pai. Opa! E aí eu lembro que eu fechei a cara, porque criança, eu fechei a cara na hora, assim, tipo, eu não quero esse cara aqui, né? Quem é esse cara? E aí eu cumprimentei, uma coisa bem forçada assim, e ele, não sei o quê. Aí eu lembro que ele pegou meu caderno da escola pra saber como eu tava. Aí me encheu de pergunta de matemática e eu tava puta da vida. Peraí, rapidinho. É só fugir um pouco. Você tinha 9 anos, você não conhecia teu pai. Não. Teu pai apareceu no teu aniversário. Sim. E ele ficou te fazendo pergunta de matemática. Sim. Paizão, hein? Paizão, exato. Aqui, filha, papai vai te ajudar agora, depois de 9 anos. Papai vai ser papai. Papai vai ser papai. E aí, eu fiquei puta da vida com a minha mãe. Porque ela ficou essa uma semana falando, tem uma surpresa, tem uma surpresa. Eu falei, e eu me esperando é o cara que que te abandonou, mãe. A surpresa é essa. Que surpresa é essa? Né? E aí, eu lembro que eu fiquei muito puta da vida. E ele, e é engraçado até, minha mãe hoje em dia joga na minha cara. Porque ele quis ir, a gente, vamos passear amanhã, né, do outro dia. E eu pra minha mãe, eu não quero ir, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero ir. Minha mãe, não, vai, filha, dá uma oportunidade pra ele, conversou. E aí eu já fechei a cara de novo pra minha mãe. Mas tá bom, eu vou, mas não vou falar com você mais. Aí fui. E ele é muito aquela coisa cultural, então ele me levou na
na Praça da República e tal, e aquele rolezinho, foi ver uns discos vinil e não sei o quê, bababá, todo cultural. E aí chegou um momento, que eu guardo isso muito na minha cabeça, que a gente foi no McDonald's. E aí, para uma criança, né, eu achava que ele ia comprar um McLanche Feliz. Na época, apesar de eu ser gorda, na época, eu não comia um lanche inteiro. Mas tinha um brinquedo. Tinha brinquedo. Né? Tinha um brinquedo. Eu comia. Hoje em dia, 9 anos, tô fazendo TikTok, mas eu gostava do brinquedinho do A coisa. infância era um pouco diferente, Era bem né? diferente. E aí, ele comprou o lanche maior que tinha, um combo. E aí, a gente sentou e eu não comi todo o lanche. E aí, ele virou pra mim e falou assim, não pode deixar resto de comida, tem muita criança passando fome e você tá deixando coisa na bandeja. Eu não sei como, não sei que santo baixou em mim, como que eu consegui essa informação. Eu sei que eu virei, que é uma coisa que eu nunca vou esquecer, pra ele e falei assim, olha, você me conheceu hoje, alguma vez você soube se eu precisava de uma caixa de leite? Tipo, ele tava pensando nas outras crianças passando fome, mas ele sabia se algum dia na vida eu tinha passado fome. E virei e falei isso, fechei a cara e quero ir pra minha mãe. Porque eu era essa criança e eu sou também essa até hoje. Quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Ele me levou embora e sumiu. Na moral, teu pai também não ajudou, né? Não ajudou, gente. O cara some por anos e depois vem querer dar sermão. Exatamente. Então, assim, aí depois ele conheceu a minha filha, quando eu tinha 20 anos, a Heloísa tinha 1 mês. E a Heloísa está com 11 anos agora, vai fazer 11 anos, então já tem um tempo. E ele é presente na vida da Heloísa? Não. Ah, então ele tá seguindo o padrão. Exato, aí ele, né, do pai, ele virou esse vô, né, esse vovô bem... Da família tradicional brasileira Da ele família também? tradicional brasileira, tá, exatamente. Perfeito. Cidadão de bem. Falando agora, só recapitulando, falou Baixa Santa aí agora, né? Voltando na sua avó. Exatamente. Benzedeira, assim, e tal. Era benzedeira da roça ou ela tinha uma religião específica ali também? Você tem alguma religião? Não, então, eu sou um bandista, a minha mãe também é um bandista, mas eu vou primeiro começar com a minha avó, que é essa coisa de benzedeira. Por favor. Pra você ver como uma coisa chama a outra, né? O negócio tá enraizado ali, né? É coisa de energia mesmo. A minha avó era do kardecismo, da tal da mesa branca, né? Ela e meu avô. Então, ela e meu avô eram as pessoas ali da roça que eram o contato de benzer. Ou de, enfim, tirar alguma coisa ruim do corpo, era minha avó. E minha mãe falou que era muita gente que ia na casa. Então, a casa deles era sempre muito cheia. Porque eles tinham essas consultas em casa. Era mais o meu avô que recebia. Minha avó recebia também. O receber que você fala é... Incorporar. Incorporar? Ah, tá. O meu avô era mais a incorporação. A minha avó... a minha mãe fala que ela recebia um caboclo. E meu avô recebia um baiano. E, enfim, só que ele recebia mais o baiano do que a minha avó o caboclo, né? Porque a minha avó ficava ali auxiliando. Então, só quando a coisa estava muito pesada, e aí eram os dois que faziam essa consulta. E aí, a primeira vez que eu entrei em contato com isso, eu lembro que eu tinha uns 8 anos. Gente, tudo na minha vida era dos 7, 8, 9 anos. Número 8 é bom. Número 8 é bom. É meu número da sorte. Sou do 8 de 92. O meu também. No podcast eu sou de 88. Então, e aí, eu lembro que eu via muita coisa em casa, de ver mesmo. Assim, eu via criança, eu via coisas na minha casa. As crianças que vinham visitar a casa ou criança que não existia? Criança que não existia, não tipo, espírito de criança. Eu via muita criança. Então, eu contava pra minha mãe, e eu via sempre de madrugada. E minha mãe, não, você tá dormindo. Reza e dorme. Aquele papo de reza e dorme. E aí, a minha mãe, ela era do candomblé. Ela foi feita no candomblé. Só que ela meio que se desiludiu com a religião quando ela terminou o primeiro casamento. Então, ela achava que, enfim... Tô na religião, não me ajudou no que eu queria. Ninguém me ajudou em nada. Então... E ela, enfim, ela sofreu muito com essa separação e meio que deu aquela abandonada. E aí, quando ela voltou pra religião, já veio da Umbanda, né? Aí ela já veio pra Umbanda. Só que ela sempre incorporou
parece que desde os 17 anos. Então, tudo começou muito cedo por já ter a minha avó ali também. Então, ela também já via muitos espíritos ali na fazenda. A sua mãe também via espírito lá, é isso? Via. Eu ficaria em choque. Uma fazenda ali na noite, um lampião eles usavam, não tinha luz na época. Eu ficaria em choque se eu estivesse em casa também, ver uma criança que não tá ali, eu ficaria em choque também. Exatamente. Mas era bonitinha, então... Criança, não era aquela coisa de terror, não. Era bonitinha. E aí a gente fez um trabalho em casa e descobriu que realmente na verdade, tinha coisas ruins, energias ruins. Talvez essas crianças que estavam vendo era para tentar tirar ou tentar ajudar. E eu ouvia muita coisa também. E aí um dia minha avó falou assim para mim: Fia, se você não quer ver, não quer ter isso, reza. Começa a rezar e fala: olha, eu não tô pronta, eu não aceito isso. Não quero isso para mim agora. E eu realmente parei. Por um tempo eu não ouvia nada. Eles respeitaram a sua vontade? Não. Depois sempre volta, né? Que é Deus mesmo que quer, né, meu amor? Não é você que tem que pedir nada, não. Você não tem que querer muito, não. Eu acho que eles meio que falaram: ela é criança, vamos dar um tempinho pra ela. Vamos dar um tempinho pra ela, né? Vamos. Vamos fazer igual a mãe que começou com 15, 16, 17 anos. Sua mãe também é bem precoce também, Ela né? Começou a trabalhar cedo, começou... A dos balacobaco logo cedo. Também. Bem precoce. Bem precoce. Foi mãe nova? Não. Não? Minha mãe foi o meu irmão, acho que ela tinha 27 ou 28 anos. Mas casou, né? Demorou, mas separou, né? Casou velha e separou também, né? Fez certo. Então, assim, e aí eu descobri o que era. Aí a minha mãe incorporou, enfim, a que a gente chama das 7 linhas, né, dela. Então veio todos os guias dela no dia para fazer esse trabalho em casa, porque eu tava vendo coisa. Então a gente foi feito uma limpeza dentro da casa. Rapidinho, o que são 7 linhas? São as 7 linhas da Umbanda. Então, assim, cada orixá ou cada guia, né, eles tratam de uma coisa. A gente chama das 7 linhas, que são as 7 linhas da natureza. Tá. Então, assim, tem Iemanjá, que é de uma linha, Yansan e Xangô é de outra linha, Ogum também é de outra linha. Então, são várias linhas, que também é muito complexo, mas cada um rege uma linha diferente. Então, no caso da minha mãe, é 7 linhas, então chamou a mãe dela de cabeça, que é Oxum. Então, aí chamou o pai Ogum, chamou o caboclo, chamou a parte da esquerda, que são os Exus e as Pombogiras. Então, todas as 7 linhas que regem ela, que são dono do ori, da cabeça dela, que a gente fala, então, foi chamado exatamente para entender o que estava acontecendo dentro da casa. E até mesmo para proteger a casa, né? Tá. Então, as 7 linhas são os orixás e os guias. Isso. Porque tem a falange, né? Então, assim, eu tenho o Iemanjá, mas eu tenho também o marinheiro, na Umbanda, no caso. Tá. Então, eu tenho também o marinheiro. Então, todas as linhas, eles têm esses que a gente chama de caboclo das falanges, que são diferentes uma da outra. Cada uma trata de uma coisa. Um trata da justiça, outro trata do amor, outro trata da prosperidade, outro da saúde. Então, cada um tem... Bacana, uma empresa que funciona muito bem. Tem sua cada um tem ali, cada um tem sua obrigação. Exatamente. E a gente tem a nossa obrigação também. Que não é pouca. Que não é pouca, exatamente. Então, assim, aí chamou todos os dela. E aí foi quando eu fui entender o que era Umbanda, o que era caboclo, o que era, enfim, tudo isso que eu falei agora. Só que eu também não me apeguei ali. Eu sabia que existia, mas eu não frequentava a religião. Frequentava, assim, que eu também tinha 8, 9 anos. Então, eu falo 8, 9 porque eu não lembro realmente se era 8 ou 9 anos. Então, a gente ia muito em festa de Cosme e Damião. Então, ai, filha, vamos lá. Ou tomava um passe. A minha avó sempre me benzeu em casa, que eu tinha uma benzedeira em casa, eu era muito sortuda com isso. Então, às vezes, me dava uma dor de barriga, ela ia lá me benzia. Acordava boazinha. Desculpa te cortar, mas esse negócio de benzer, eu tenho isso muito na minha infância também, né? Eu fui uma criança meio capeta em forma de guri, né? E tinha uma coisa que acontecia muito que eles chamavam de bucho virado. Né, que a criança ficava com febre, ficava ruim lá, tal, tudo mais. Aí tinha a Dona Dalva, se eu não me engano o nome, devia ter uns 7, 8 anos de idade também, que era benzedeira.
Aí minha mãe levava lá, ela pegava, colocava de ponta cabeça e os pés ficavam numa diferença, assim, de quase um palmo. Aí ela fazia as rezas dela lá, tal, tudo mais. E do nada, o pé se juntava. Parecia até com aqueles migué que os pastores dá lá, que o braço cresce, só que era de verdade. Só que não era mentira. Só que não era mentira. Só que eu chegava lá com febre, olho caído, vomitando e saía de lá pulando, brincando. Então, assim, aconteceu muitas e muitas vezes. Então, o benzimento funcionava mesmo. Sim, e eu acho que nem ela falava assim, eu era benzedeira e parteira, porque tinha também partos que ela me contava que a criança não estava na posição para nascer, porque precisaria de uma cesárea, o que a gente chama de cesárea hoje. Só que no meio da fazenda, numa roça, não tinha cesárea. Então ela fazia o benzimento para poder virar a criança para poder nascer. Através do benzimento? Através do benzimento. Então era muito foda, muito foda. Ela é muito foda, enfim. E aí eu não peguei essa religião, peguei só essas festinhas e tal. Aí o baque que me deu foi do meu acidente mesmo, né? Que eu sofri um acidente em casa, quando eu tava casada ainda. E a partir daquele momento que eu comecei a ir atrás da religião. Tá. Antes de você falar atrás da religião pelo acidente, o que foi esse acidente? Então, esse acidente foi o seguinte. Gente, quando a gente fala de coisa ruim, vai virar boa também. Esse acidente foi o seguinte. Eu sou uma pessoa muito atrasada para as coisas, assim, para compromisso. Imagina. Peço até desculpa, mas eu tento. Eu começo a me arrumar 2 horas antes, mas não sei. Sempre acontece de... Você olha assim, eu tenho que sair às 7. Dá 6? Deixa eu me atrasar com calma aqui. Exato. Mas tá muito cedo, gente. Aí vamos olhar, né, as redes sociais, vamos ver primeiro. Não, mas enfim. Eu estava muito atrasada esse dia, porque eu tava trabalhando numa empresa que não tava me pagando direito. E eu pedi pra ser mandada embora. E eu ia sair pra assinar a demissão, né? Eles conseguiram, né, fazer o processo lá. Só que eu tinha que ir no dia pra assinar. E eu tava muito atrasada. E aí eu fui colocar o tênis em pé, assim. Eu sempre fiz isso, mas agora eu não faço mais. Mas eu fui colocar o tênis em pé e eu me desequilibrei. E taquei a mão na porta de vidro. Na hora de cair, eu fui dar aquele apoio na porta de vidro e ela quebrou. Ela já tava, na verdade, trincada. E o engraçado é que eu fiquei uma semana reclamando da porta também. Essa porta tá trincada, essa porta tá trincada. E também tive um sentimento, assim... Eu lembro que na minha cabeça eu falava, eu vou morrer. Eu tinha esse sentimento de que alguma coisa ia acontecer. E aí, um dia eu sonhei. Eu tive um sonho que eu tava numa praia e dentro desse mar... Assim, dentro não, né? No meio do mar tinha uma cachoeira. Só que a cachoeira e o mar chegava um momento que ele tava todo vermelho. Sabe aqueles mares escuros, assim... só que era vermelho mesmo, assim. Vermelho sangue? Vermelho sangue. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, ai mãe, eu tive um sonho estranho, tal, e contei esse sonho pra ela. Ela falou, mas cachoeira deve ser prosperidade, porque é Oxum, né? Oxum é do ouro, do amor, não sei o quê. E eu pra mim falava, mas não é isso, tem uma coisa estranha, né? E esse acidente foi no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Alguns não, todos os guias que eu, na época, quando uma vez ou outra eu ia, sempre me falavam que eu era filha de Iemanjá. E aí eu falei assim, gente, mas Iemanjá me odeia, né? Porque eu tive um acidente que, assim, eu perdi todo o movimento da mão. Então, assim, ligamento, tendão, ou até a artéria, chegou na artéria. Chegou a ser muito profundo esse corte? Muito profundo. E o mais estranho é que, conforme eu fui ficando nervosa, quando deu eu vi a artéria meio que fazendo aquele tá, né? O batimento do coração, a artéria... E aí eu tava assustada, então aí que bombava sangue. E no momento que cortou a minha mão, era aquele sangue escuro. Quando veio a artéria, aquele sangue limpo, né? Aquele vermelhinho, bem vermelhinho. E eu lembrei da cor do mar. Era a mesma cor? Era a mesma cor, da artéria, não do acidente escuro. O pulsar era o mesmo era do mesmo cachoeira? Era do mesmo da cachoeira. Então deu aquela cachoeira mesmo de sangue. Então, aí naquele momento eu falei, é isso. É esse momento, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu não tinha carro, tava passando uma Fiorino, ainda lá, um carrinho de vendendo
laticínio, essas coisas. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, saí na rua assim que nem louca. Me ajuda, a menina me colocou lá. E aí tem uma frase que fala que a morte é silenciosa, né? Eu lembro que eu entrei dentro da emergência, deu aquele silêncio, que nem as enfermeiras falavam comigo. Deu um silêncio. Ou elas falavam e eu também não ouvi, mas na minha cabeça estava tudo muito silencioso. E eu lembro de olhar para a enfermeira e falar para ela, liga para minha mãe e fala para ela cuidar dos meus filhos, porque para mim era aquilo ali era o momento. E aí eu lembro que eu fui, assim, hoje em dia, o psicólogo chegou em mim no dia e falou, olha, quantos anos você tem? Na época eu tinha 23. Eu tenho 23 anos. 23 não, desculpa, 24. Então, você não vai ter mais os movimentos da mão. Não tem jeito, assim, a gente vai te encaminhar para um cirurgião, porque tá tudo solto. Então, a gente precisa colocar os ligamentos, tudo bonitinho, mas o movimento não vai voltar. Não dá para regenerar esse movimento. Aí, enfim, aí tava o psicólogo e tal. Aí, naquele momento, eu tava num estado de choque, assim. Aí, eu fiz a cirurgia, aí outro cirurgião falou a mesma coisa. Não tem chance de movimento, mas a gente vai fazer a fisioterapia para voltar a sensibilidade. Que eu tinha também, cortou qual que é o nome daquele? O nervo. Também cortou. Aí, o que acontece? Pra mim, na minha cabeça, aquilo não fazia sentido. Tipo, eu tive todos esses sinais e, enfim... E nada vinha na minha cabeça do que ia acontecer e foi muito rápido. E eu tava sem movimento, 24 anos, sem movimento, com 2 filhos pra criar. O meu filho tinha 1 ano e pouquinho. E era tudo a minha mãe que fazia. Você vai tomar banho... Minha mãe que entrava lá pra me ajudar, porque eu era a mão direita, era a mão que eu escrevia, né? Você se torna totalmente dependente. De novo, né? Exatamente. Então, assim, aí eu aprendi a escovar eu lembro que a pior parte, um dia tentem escovar os dentes com a mão esquerda, se você é destro. É muito horrível. Eu já tentei, já. É muito horrível, não tem como. Tem como, porque eu aprendi. Mas é muito difícil. Mas é muito difícil. E aí eu aprendi a escrever também com a mão esquerda. Então, assim, acabei virando ambidestra, né? Assim, por quê ambidestra? Porque eu tive essa depressão e cheguei a pesar 47 quilos na época. E a minha mãe falou, olha, vamos num passe lá num terreiro, eu tô indo lá, vamos lá. E eu não queria ir, mas enfim, fui. E aí, no momento que eu fui, eu tava na frente de um Exu, que era o Exu Veludo. E ele falou pra mim, olha, falam por aí que Exu só faz coisa ruim. Mas se você confiar em mim, eu vou te ajudar. Você confia em mim? Falei, confio. Aí ele falou assim, então tá bom, a partir desse momento eu vou andar com você. E aí eu fui fazendo fisioterapia. Foram, nessa época, acho que foi 1 ano de fisioterapia. E voltou os movimentos da minha mão. É que os médicos falaram, peraí, o que não ia voltar? Era o movimento da mão ou a sensibilidade? O que os movimento médicos da falaram. mão. O movimento da mão. Eu tava fazendo fisioterapia pra voltar a sensibilidade. E hoje os movimentos da mão? Tá ok. Qual que foi a mão do... Essa aqui, a Pega mão o direita. copo. Prova. Bate palma. Faz assim. Enfim. E aí voltou os movimentos. Só que eu não tenho a sensibilidade. O que era mais importante pra você? Os movimentos. Apesar da sensibilidade, é o seguinte, se alguém arrancar minha mão de novo, eu não vou sentir, ok. Tu quer me torturar, vai pegar a mão esquerda, que a direita não vai conseguir. Mas voltou esses movimentos. Então, a partir daquele momento, eu também coloquei... Eu peguei isso pra mim. Quando alguém falar alguma coisa da minha religião, que é do demônio, ou que Exu só faz coisa ruim, no momento que ele olhou no meu olho e falou assim... dizem que Exu só faz coisa ruim, mas você confia em mim que eu vou te ajudar. Ele fez uma coisa muito boa pra mim. Então, assim, nunca na minha família, desde a minha avó, que era benzedeira, teve esse negócio de vou fazer mal pra alguém. A gente nunca foi ensinado isso pra gente. Então, no nosso vocabulário, isso não existe. Não tô falando que ninguém faz. Tô falando que no meu vocabulário, como religião, e o que eu acredito da minha religião é que isso não tem que ser feito.
como qualquer outra. Então, eu posso ir numa igreja, ajoelhar e pedir pro meu semelhante ficar ruim da perna, perder o emprego. Então, isso é de qualquer outra pessoa. Mas eu levei essa coisa da religião com uma... como é que eu digo? Com uma força, pelo terem feito o que fez comigo, que eu não deixo mais. Então, qualquer assunto que acontece... Eu já milito em cima. Vai brigar, já milito em cima que tá errado. Porque foi uma coisa tão importante e, ao mesmo tempo, demorou tanto. Era como se, tipo assim, você não acredita? Então, toma, que você vai acreditar. Entendeu? Então, aí, a partir daquele momento, eu consegui um emprego numa multinacional, porque eu entrei como PCD, porque, querendo ou não, a sensibilidade, ela ajuda a gente o quê? Caiu um papel no chão, eu consigo pegar. Porque eu sinto o papel e eu consigo, né? Hoje, a única coisa que eu não consigo é isso. Caiu uma moeda, qualquer coisa muito fininha. A limitação é pouca, mas existe. É pouca, mas existe. Existe. Então, assim, eu consigo... Não tenho tanta força também. Então, assim, se eu pegar um grampeador, alguma coisa... Mas eu virei ambidestra. Sou nojenta, então eu uso a mão esquerda, não tem problema nenhum. Tudo certo. Né? E se for parar pra ver, quando você falou do sonho da cachoeira, que a sua mãe falou que era a prosperidade Oxum, você saiu de um emprego que não tava legal. Sim. E entrou numa multinacional. Exato. Então, prosperidade. E aí entra aquela coisa de ter também, talvez não, eu acredito muito que seja isso, mas vai também de cada um, de que Iemanjá estava presente ali me ajudando. Então, eu ia ter esse susto, eu ia achar que eu ia morrer, mas estava ali. Então, querendo ou não, eu fui salva já de primeira. Eu não morri. Eu podia simplesmente... Era uma artéria que eu demorei 3 minutos para ser atendida, porque até eu chegar, até passar um carro para poder me ajudar, tinha um trânsito na época que nunca teve na Avenida Barreira Grande, nunca teve. Aquele dia tava trânsito. Tudo então, jogando contra. Tudo jogando contra e... Teve o silêncio da morte. Teve o silêncio da morte, então é como assim, não, você não é isso que é pra você, não é agora. E é uma coisa meio difícil mesmo, porque assim, a gente vê muita gente que se mata cortando o pulso. Sim. Né, o seu, pelo que você falou, cortou a artéria, cortou o nervo, pendurou praticamente. E na época acharam que eu tinha tentado me matar. Sério? Nossa. Minha mãe, gente, eu não... Nossa. Brigou com o marido e quis se matar. Brigou com o marido e quis se matar. Porque, o que acontece? A minha Agora mãe... você ri, né? Hoje eu rio. A minha mãe achou que eu tinha tentado me matar. E aí eu liguei, e era minha tia que me atendeu. Aí eu liguei e falei, tia, tô no hospital. E ela, quando você chegar aqui a gente conversa. Falei, mas gente, eu quase morri. Ninguém ia se importar, então, se eu tivesse morrido. Aí que eu chorava mais ainda. Gente, eu perdi todos os movimentos da minha mão, quase morri, e as pessoas querem, né? Foda-se. Brigar comigo ainda. Exatamente. E aí eu lembro que quando eu tava no hospital, eu tava, né? Eu perdi muito sangue. Então eu fiquei muito tempo no soro. E aí eu lembro que a minha mãe entrou numa porta, nunca vou esquecer dessa imagem, eu tô olhando assim porque eu tô lembrando. Ela entrou numa porta, assim, brava, assim, ó, bateu assim na porta pra me ver. Na hora que ela me viu, acho que ela me viu com uma cara assim tão de derrotada, que ela, ai filha, o que aconteceu? E aí, quando eu expliquei, aí ela ligou pra família inteira pra falar, gente, ela não tentou se matar. Eu falei, mãe, se eu fosse tentar me matar, eu usava a mão direita ou na mão esquerda. Porque eu não tenho força na mão esquerda pra fazer na mão direita. Não faz sentido. E aí, todo mundo entendeu o que tinha acontecido. Mas, assim, agora eu tô rindo. Agora eu tô rindo. Mas isso virou uma piada interna, assim, da família. Tipo, lembra quando a gente achou que a Tamires tinha se matado? Mas foi chegou a rolar esse boato mesmo? Você queria se matar? Sim, tipo, brigou com o marido dela. Porque eu tava naquela relação, né? Então, brigou com o marido dela. E aí eu lembro que tem gente que falava assim, gente, ela não ia se matar. No máximo, ela ia matar o marido dela. Porque o jeito que a gente conhece a Tamires, mal sabe que a Tamires estava trouxona, né? Palhaça. Mas, enfim. Aquela durona lá não era muito durona, não. Muito durona, não. E aí, e isso aconteceu. Virou, tipo, uma piada mesmo. Interna, mas aí a religião, ela veio
nesse ponto, assim, ela me pegou nesse ponto. Hoje, a minha mãe, assim, também abraçou de uma certa forma, que a minha avó sempre foi muito de rezar, às vezes, ela até o finalzinho, assim, da vida dela, eu lembro que meu filho estava com uma febre. Eu cheguei do serviço, a minha mãe me ligou. Eu trabalhava lá no Morumbi na época. E aí ele com febre, a minha mãe, tem que levar ele no médico. Minha avó na sala, meu filho no quarto. E aí, de repente ele levantou, começou a brincar. E eu falei, mãe, acho que o Léo tá melhor. E a minha avó ficou ruim. Ela começou a espirrar, a tossir e tal. Aí a gente, nossa, mas o que aconteceu com a avó? E a minha avó falou assim, não, daqui a pouco eu tô boa, é que eu benzi ele daqui. Então, ela ainda fazia isso por ela. Tipo, de ter esse negócio desse carinho. O carinho dela era benzer. E no benzimento ela acabava ficando mais fraca também? Ela meio que pegava alguma coisa? Não, eu acho que era questão de energia. Porque você pega aquilo pra você e os seus, né? Os seus guias, seus orixás, eles cuidam daquilo. Eles têm uma força energética muito grande. Então, às vezes, o que tá te incomodando ali por não ter esse discernimento, esse conhecimento dos que te cercam, te pega mais em você. Mas aí a pessoa que benze, ela tem essa não vou falar poder, né? Porque o poder, eu acredito que só o de cima mesmo. Mas ela tem esse discernimento pelos orixás que acompanham de tirar isso que você tá. É tipo uma coisa do filme lá, tem um filme, Espera de um Milagre, que o cara, ele pegava a doença da pessoa, ficava ruim, depois ele soltava. Exato. Era uma parada mais ou menos dessa. Exatamente isso. Então, assim, ele fica ruim ali, mas não fica pra sempre. Aí solta, vai embora e ele fica bem. Então, assim, a minha avó fazia muito isso. E ela era também uma pessoa muito supersticiosa, assim, de não olhar pro espelho quando tá trovejando. Senão entorta a boca, entorta o olho, Aí era quaresma, não podia limpar a casa, não podia pentear o cabelo. Então, coisa também que é de coisa de roça o pessoal mais antigo ali, né? Sexta-feira Santa você não pode fazer nada, né? Umas paradas assim. Exatamente. Se você tá amamentando, você não pode colocar o pregador na blusa, porque segura o leite. Eram umas coisas assim, né? Mas tinha muito... ela era muito inteligente, assim, a minha avó. Eu falo ligeira porque ela era ligeira, né? A gente fala ligeira. Então, até para essa parte de religião. Então, ela nunca falou de religião das outras pessoas. Ela sempre falava... O espírita é muito... Eu digo assim, menos... Sofre menos preconceito, né? É difícil a pessoa falar assim, eu sou umbandista. Às vezes ela é umbandista, mas as pessoas mais antigas falam, eu sou espírita. Aí o espírita, que nem acho que a religião da Igreja Católica, aceita um pouquinho mais a espírita. A gente também acredita, assim. Acho que deve ser um pouquinho da questão de geográfica ali, preconceito mesmo, porque a gente fala do espiritismo, a mesa branca, né? O kardecismo, ele vem ali mais lado europeu e tal. Sim. E quando a gente vai falar da Umbanda, Candomblé, é mais a afro ali, né? E a gente vive num país que é extremamente racista. Extremamente. Né? Então, acho que deve ser muito ligado a isso. Bom, a Umbanda nasceu exatamente por conta disso, né? Porque a mesa branca, ela não aceitava, como, por exemplo, às vezes vinha um preto velho, preto aqui não pode falar. Ah, não pode. Escravo aqui não pode. Então, às vezes, falava que era Dr. Bezerra de Menezes. Eu sou Dr. Bezerra de Menezes. Aí... E, na verdade... Na verdade, era um preto velho. Era alguma outra entidade querendo dar o passe. Porque eles têm que trabalhar, né? Pro espiritual deles também, né? São vidas que passaram pela Terra. Têm que voltar para fazer caridade para ir pro lugar que tem que ficar, né? Cumprir a missão dele ali. Então, a mesa branca não aceitou isso, né? Pelo preconceito também, né? Pelo preconceito, pelo racismo. Pelo racismo, preconceito não, pelo racismo, Pelo né? racismo, exatamente. Então, aí foi criada a Umbanda, né? Foi se eu não me engano, foi um padre carioca que viu um caboclo, e esse caboclo falou isso, que precisava ter uma religião no Brasil para essas pessoas poderem falar, essas entidades poderem ser recebidas. Aí foi que começou... Aí que começou a Umbanda no Brasil.
Bacana, bacana. Porque a Umbanda, ela é brasileira, né? Sim. É de matriz africana. O Candomblé já é mais a raiz africana mesmo. Que também é assim. um pouco diferente. Tem muita coisa parecida, mas é um pouco diferente, sim, né? Sim, mas ele é mais ali perto do que a Umbanda. A Umbanda é mais brasileira mesmo. Que pegou algumas coisas do Candomblé, pegou algumas coisas do Brasil também, porque Do estava aqui no Brasil e se tornou, né? Exatamente. Legal. E falando em racismo, já que você citou... Já que estamos aqui... Né, já que estamos aqui, como que você lidar com isso? Você sofre racismo? Já sofreu racismo alguma vez? É uma pergunta bem imbecil, eu sei. Não, mas acho que tem que ser falado exatamente porque hoje em dia, eu na verdade, eu sou lida como a pessoa negra de mais clara, né? Negra clara. Que era o antigo moreno, o antigo pardo, né? mas aí não podia mais pardo, agora pode pardo, negra clara, enfim. Mas não sou branca, né? Claramente, né? Sou negra. Eu não tinha notado. Né? Então, acho que é melhor falar, né? E aí, eu lembro que eu lidei com racismo quando eu era pequena. Eu acho que o que mais me bateu forte, que eu vi que talvez era um problema comigo, mas eu não sabia que era em relação à pele, foi quando eu tive um passeio no parque aquático com a minha prima. Eu já tinha vindo para a escola pública, então eu acho que eu estava com uns 10 anos, 10, 11 anos. 10 anos, acho que estava na 4ª série. E a gente dividiu o mesmo armário, porque, enfim, né, somos primas, aí a gente comprou um cadeadinho, porque precisava do cadeado, e vamos dividir o armário, né? Minha prima mais clara que eu. E aí, eu lembro que teve uma hora que era uma confusão, porque, né, passeio de escola, então aquele monte de criança dentro do vestiário. E eu tinha um cabelo na cintura, todo cacheado, tinha que passar creme. Tinha um tipo de creme já, um só. Tinha que passar creme e pentear o cabelo, né? E aí a minha prima falou, eu vou indo. Eu falei, então vai, que depois eu vou atrás, né? E ela saiu. E aí, nesse momento que eu fechei o armário, peguei a chave e tal, que eu tava saindo, a segurança falou, não, você não vai sair, porque você tá roubando a menina que saiu agora. E eu falei, mas é a minha prima, não. Até parece que ela é sua prima. E aí, rolou toda uma confusão. E minha prima, eu lembro que ela chorando. Não, ela é minha prima. Não, aí quem é o responsável? Aí era a minha professora. Aí teve que ir atrás da minha professora, enfim, o pessoal da escola, pra confirmar que ela realmente era minha prima, isso com 10 anos. Então, ela abriu a minha mochila, olhou a minha mochila. Ela nem sabia o que eu tava roubando da minha prima. Então, ela simplesmente ela levou aquilo que você está roubando àquela menina. Com 10 anos de idade, você estava tomando enquadro. Exatamente, exatamente. Aí, e isso pegou muito na minha cabeça. E o engraçado, entre aspas, é que eu não contei isso pra minha mãe. Minha mãe ficou sabendo esses dias. Na época, minha mãe não ficou sabendo disso. Tem um motivo não ter contado? Medo, vergonha? Eu não entendi. Você não sabia o porquê que estava acontecendo? Eu não sabia o porquê. Eu achava que eu realmente tinha feito alguma coisa errada. Porque... eu não entendi. 10 anos? 10 anos. Você, então, ficou achando que fez uma coisa de errado? Eu achei que realmente tinha feito alguma coisa... Eu sabia que eu não tinha roubado, mas que eu fiz alguma coisa errada que deu a entender que eu tinha roubado. Aí ficou com medo de falar pra mãe que ia acabar apanhando. Aí a minha mãe falou, não, aí você fez errado. Então, eu guardei isso. A minha professora, eu lembro que mandou um e-mail, enfim, minha professora foi muito legal nessa parte, ela me acalmou. Mas em momento nenhum ela falou, olha, ela foi racista. Ninguém chegou pra mim e falou, isso é racismo, é por causa da sua cor, porque, enfim. Foi muito confuso. É porque isso é o quê? Uns 20 anos atrás? Uns 20 anos atrás. 20 anos atrás, né? Não é racismo, né? Não, você não que tava fazendo. E eu, por ser mais clara, a gente nem se encontrava como negra, a gente era moreno. Moreninha. Então, a gente não tinha esse negócio de, você é preto, você é negro. Não tinha. Então, eu não achava que era por conta da minha pele, porque isso nunca foi me falado. E quando, às vezes, a minha avó me chamava, às vezes, de neguinha, neguinha, não sei o que, né? E, às vezes, a minha mãe falava, mãe, a Tamiris não é neguinha, a Tamiris é moreninha. Então... ela não é negra, ela é morena. Ela é morena, né? Para. E aí, essa foi a primeira vez que veio esse baque, mas o momento que eu vi que eu realmente tava
que era a minha cor, que era racismo, foi quando a minha filha nasceu também. Eu acho que quando eu andava com o meu ex, que ele era branco, e aí eu andava com ela, as pessoas entendiam, parece com o pai. Então agora eu entendi porque ela é branca, porque o pai é branco, então é isso. Mas as pessoas olhavam estranho quando eu andava com ela. E quando uma vez eu fui pegar ela na creche, a professora não quis me entregar. Eu tava até com a autorização da diretora na mão. Essa aqui é minha filha. Não, não é sua filha. Heloísa, quem é ela? E a Heloísa falava, minha mamãe. Tem certeza? Uma criança de 4 anos, chegou uma hora que ela ficou retraída, tipo, estou falando alguma coisa errada. Porque ela não tá entendendo que realmente ela é minha mãe. Então, ali eu comecei a perceber que realmente era isso. Então, porque eu levava muito o racismo no Brasil, ele não é aquela coisa tipo sua macaca. Também. Acontece, Né? mas a maioria das vezes ele é sutil. É mais velado ali, É velado, né? Nas pequenas coisas. Assim, na hora que ela falou isso pra mim, ela falou, não, é porque você aparenta ser mais nova, você aparenta ser muito novinha pra ser mãe dela. Tinha gente mais nova na fila catando a criança na creche e nada foi falado. Então, assim, era muito esse negócio de, na hora que eu apontava de que você está sendo racista, não é isso. Não foi isso que eu falei. Você entendeu errado. Em momento nenhum eu falei isso. Então, assim, é uma coisa, é uma luta muito difícil, porque você precisa, o tempo todo, provar que aquela pessoa foi racista com você e você não tem como provar. E sobretudo no Brasil, eu acho que acontece muito. A pessoa, ela tem um ato tanto preconceituoso em diversos fatores, mas principalmente no ato racista. E quando você aponta, não, você tá sendo racista, a pessoa vai virar, não, tá entendendo errado, não foi isso. Quem me conhece sabe. Quem me conhece, eu tenho amigos negros. Né? Eu já até namorei negros, ou então... Minha empregada era preta. Minha empregada era preta e ela era como se fosse da família. A gente até pagava um salário pra ela. Exato. Né? Então, no Brasil acaba acontecendo muito isso. E quando vai na delegacia, né, que eu já ouvi alguns amigos meus falando, vai na delegacia prestar depoimento, é super maltratado. Exatamente. Muitas vezes. E, tipo, como um caso, não é nada. Não é nada, vamos arquivar. Cabeça, Exato. Se confunde como se a gente tivesse... como se fosse uma paranoia nossa, né? A gente se sente, você tá com mania de perseguição. Não é isso. Então, assim, e é muito complicado porque eu comecei a perceber... quando eu estava no meio de pessoas brancas. Então, quando eu comecei a trabalhar em multinacional, então as pessoas olhavam pro meu cabelo. Quando eu falava da minha religião, se eu usava um colar, é da sua religião? Pode tocar? Ai, meu Deus, tipo, sabe? Então, eu comecei a perceber. E aí eu comecei a ver que na periferia, e a minha mãe e minha avó, a gente não tem uma... A gente não consegue se caracterizar, assim. Eu sou negra. Mas os brancos conseguem identificar quem é branco e quem não é. Então, é assim, sou mais clara, mas eu não sou do mesmo grupo que eles. Você não pertence a isso aqui. Você não tem direito de estar aqui. Eu estudei, eu tenho faculdade. Por que você está aqui se você nem faculdade você tem? E tá no mesmo ambiente que eu. Eles se preocupavam e se incomodavam por você estar ocupando um espaço. Exato. E eles julgavam ser deles. Exatamente. Né? E eu lembro que eu criei muito essa... Quando eu criei a identificação, que eu comecei a ver que realmente eu era, que aí foi quando eu não fazia mais progressiva, deixei meu cabelo cacheado. Então, eu comecei a não ter vergonha. Isso é um baque. Porque até o momento que eu fazia uma progressiva, uma chapinha, eu comecei a ver que eu era mais aceita, até por ser mais clara. Então, eu era um pouquinho mais assim, era moreninha bonitinha, não sei o quê. Exatamente porque eu também, querendo ou não, tenho um privilégio por ser um pouco mais clara. As pessoas que são mais retintas que eu sofrem muito mais preconceito. Só que isso não anula o que eu sofro no meio de branco. Porque o branco sabe que você não pertence a isso aqui. Não é aqui porque é pra você estar, é pra você estar ali, pra lá. Então, às vezes, também acontecia de eu ter que provar pro meu chefe que eu trabalho muito bem, mas você sabe inglês? Sei. Tem certeza? Não, eu mesma vou fazer isso porque... Então, assim... Duvidava da capacidade, Duvidava da né? capacidade. Mas como assim você tem? Onde você mora? Zona Leste? Aricanduva? Como assim que você sabe essas coisas? Então, assim... me pegou de um jeito que hoje eu sofri muito nessa primeira
nesse primeiro trabalho que eu vi que eles não queriam que eu estivesse lá. Então, eu chegava em casa passando mal, eu chorava. Só que, ao mesmo tempo, eu falava, eu tenho que trabalhar, eu tenho 2 filhos, eu preciso aguentar isso. E eu estou numa multinacional. Eu estou numa multinacional. Eu cheguei. E a minha mãe, eu lembro que quando eu reclamava, ela falava assim, mas você tá numa multinacional, você tá reclamando do quê? Eu era empregada doméstica. E realmente tinha hora que eu falava, mano, minha mãe era empregada doméstica, eu tenho que aguentar. Eu quebrei esse ciclo, que é muito difícil. É muito difícil. E ainda mais sem a parte de estudo, que eu tô competindo ali o mesmo cargo que eles, sendo mais inteligente que eles, exatamente por toda essa vivência que a gente tem. Eles não têm, eles vivem numa bolha. Então, assim, é uma coisa ou outra que eles vão saber mais do que eu, porque pagaram Teve pra acessos aquilo. diferentes. Teve né? acessos diferentes. Então, assim, era uma afronta. E eu não conseguia lidar com isso. Então, isso me deixou doente. De eu falar pra minha chefe, olha, estão falando isso do meu cabelo. Porque tinha piada com o meu cabelo, tinha piada com a minha religião, tinha piada com minha pulseira, com o meu colar, com o meu turbante. Eu lembro que a primeira vez que eu fui de turbante, o menino falou, nossa, você chegou ali na porta, veio até na minha cabeça a música do Pantera Negra. Sabe aquele que o pessoal fica tocando tambor? Então era... sabe? E ele achava que ele tava sendo super engraçado, super simpático, entendeu? Então, assim... pra mim não tinha sentido. Chegou uma hora que eu falei, será que realmente é lá que eu tenho que estar? Porque quando eu trabalhava em comércio, 10 anos de segunda a segunda, eu não tinha essa preocupação. Porque tinham pessoas exatamente parecidas comigo, iguais a mim também. É a mesma história do colégio particular e do colégio público. Né? Exato. Você estava no varejo, que é um pouquinho mais pra galera que tem menos grana, tem uma situação financeira mais baixa, e foi para uma multinacional, que a galera tem grana, então é a mesma situação, né? Saiu do colégio público pro particular e sofreu o mesmo bullying. E particular com remediado, porque a partir do momento que você é herdeiro, você vai trabalhar na empresa do seu pai, não vai trabalhar aqui. Então, se você tá aqui, você tá precisando. Tudo bem, que aí eu acho que é uma questão de, tipo, é a autoestima que eu falo, que para tudo você precisa ter autoestima. Porque a minha autoestima, ela tava inabalável para relacionamento, mas essa parte eu não conhecia ainda. Não tava trabalhado ainda, Não, né? Então assim, eu tinha autoestima de, eu tô gostando do meu cabelo agora, eu vou deixar ele assim. Só que se alguém apontasse alguma coisa, tipo, seu cabelo, prende seu cabelo. Eu achava que realmente eu tinha que prender. Ou eu ia pra afrontar, mas eu não me sentia bonita. Se sentia mal. Eu via que as menininhas mais branquinha, ou loira, ruiva, as pessoas tratavam melhor. E eu não. Eu era aquela pessoa que ficava ali. E de fato tratavam melhor. Tratavam melhor, exato. Eu fazia o serviço daquela pessoa muito bem feito, mas era ela que ganhava a premiação. Os méritos, né? E tem alguma coisa bizarra ou engraçada que aconteceu assim nessa empresa ou em alguma outra, na questão mesmo de racismo, preconceito, e que você conseguiu dar meio uma volta? Teve. Teve. Eu tenho eu sou muito fã, e que eu comecei... É incrível, a informação ela começou a vir muito pra mim, os algoritmos, vim muito pra mim sobre isso. E eu lembro de uma palestra que eu vi, se eu não me engano, da Elisa Lucinda, que ela falava assim, gente, quando alguém apontar alguma coisa de... isso aqui é coisa de preto, você fala, é mesmo? Inclusive, não use, não faça, porque você é branco, você não tem que fazer, não. E começa a assustar, pra pessoa se colocar no lugar dela. E aí eu lembro que uma vez eu fui com um colar... E chegou uma menina e falou assim, era no horário de almoço. Nossa, que bonito seu colar. Aí colocou a mão assim no meu colar. Nossa, que legal, não sei o quê. Aí ela... é da sua religião, né? Não pode pôr a mão. Aí eu falei, e agora? Agora você vai ter que ir num terreiro, porque você vai ficar com uma pombogira agora. Vai te acompanhar, você não pode. Você vai ter que ir. E ela ficou, assim, de um jeito... Ela tava quase passando mal. Aí eu comecei a dar risada, eu falei, não, eu tô brincando, não é da minha religião e tal. Mas a forma que ela ficou, assim, de assustada, que ela ainda falou... Ela falou assim, não, mas eu acho melhor falar com o meu pastor. Eu falei, fala. Ela falou, não, eu sei que você tá brincando, mas será que não é melhor falar com o meu pastor? Eu falei, melhor você falar com o seu pastor, né? Porque vai que eu falei aqui, o universo ouviu e a pombogira fica aí do seu lado.
melhor você falar com o seu pastor. Então, assim, Podia eu comecei... ter deixado ela ir pro terreiro, né? Exato. Então, eu comecei a fazer essas coisas, assim, tipo... era a única forma que eu tinha pra lidar e continuar ali. Entendeu? Mas a parte é que hoje, por começar a fazer isso, eu sei lidar. Então, e eu também não dou abertura para esse tipo de brincadeira. Porque como eu não conseguia reagir, eles achavam que estava tudo bem fazer aquela brincadeira. Então, a partir do momento que eu comecei a reagir, eu fiquei a chata. A chata do rolê. Gente, não brinca com aquela menina porque ela é chata. A gente tá aqui brincando, falando do cabelo dela, das coisas dela. Ai, chata. Não brinca com ela. Pô, só tô zoando o cabelo dela, só tô zoando a cor dela, só tô zoando a religião que todo dela. mundo faz esse tipo de brincadeira, gente. Ai, agora não pode mais. É piada, não pode fazer piada, é vitimismo, né? É muito mimimi, viu? Muito mimimi. Mas eu achei ótimo. Se pra ter o respeito é vocês me acharem chata, é vocês me acharem arrogante, então tá ótimo. E aquela máxima, né? Antes só do que mal acompanhado. Exatamente. Então, se pra você respeitar a minha religião, você precisa ter medo da minha religião e não falar merda sobre a minha religião... Ok, não fale merda sobre minha religião, ponto. Nem precisa falar comigo, sua presença não vai me fazer falta. Exato, muito porque... pelo contrário. Existe uma ignorância. Se é uma pessoa... Eu tive também pessoas lá dentro que eram evangélicas e que me perguntavam. Ai, como que é a sua religião? Eu tenho, né, Então, tinha uma conversa, uma base de conversa. Agora, quando é uma coisa muito ignorante de, tipo, fazer uma piada ou ter esse medo que ela ficou, ai, meu Deus, não sei o quê... Eu falei, eu vou gastar meu tempo com essa pessoa? Essa pessoa ela já tá com uma ideia formada e ela não tem interesse em mudar a ideia dela. E não vai mudar. E não vai muito mudar. Dificilmente. Então, assim, eu não vou gastar o meu precioso tempo em explicar pra uma pessoa que não quer entender, entendeu? Então, entendeu? Então eu levei muito pra isso, em questão de racismo, em questão de... Porque o racismo vem da intolerância religiosa também, porque além de você ser negra, você é umbandista, você é da periferia, você é mãe solo, você foi criada mãe solo, enfim. Todas as bandeiras... Eu só sou hétero, porque o resto... Você, infância pobre, mãe solo, negra... Mulher, periférica, macumbeira. Macumbeira. É um combo ali, né? Mas com tudo isso que você contou pra gente agora, hoje, você acha que você se tornou mais forte, mais feliz, mais... A mulher que você se tornou hoje, você é feliz com isso? Eu sou, e eu acho que eu vou ficar muito mais quando eu aprender também a ser para outras áreas, porque a gente tem que ter o autoconhecimento. Eu não sou uma pessoa que me conheço 100%, acho que ninguém é, né? Então, assim, mas em relação a tudo que eu passei, eu sou muito orgulhosa de tudo que eu passei, ruim ou bom, de ter me tornado, eu digo orgulhosa, feliz. Eu vou estar quando... Isso não vai acontecer, porque eu acho que é o que eu falei, né? O autoconhecimento. Então, eu tô ali todos os dias me ensinando e também aprendendo com os outros, com a minha família, relembrando o que a minha avó me passou também. Porque a gente esquece. A gente é criado ali, a gente tá ali com a mãe, a gente tá ali com... Enfim, até com os irmãos, irmãs, primos, a gente esquece. Entendeu? A gente vai vivendo e vai vendo muito do que o outro. O outro é isso. Eu não fui ensinada a isso. Eu quero ser igual ao outro, eu quero fazer igual ao outro. E a gente esquece essa base. Mas é isso que eu preciso? Isso foi me ensinado? Eu precisava realmente de ser ensinada sobre isso? Então, é esse eterno autoconhecimento. Então, assim, eu pegar a base e ver se realmente faz sentido. Se eu considero a minha avó e minha mãe como inspiração e elas não tiveram isso aqui que essas pessoas têm, eu realmente preciso ter. Então, assim, é muita dessa inspiração mesmo. É uma parada muito que eu ouvi o Mano Brown falando uma vez. Falou assim, quando eu tô perdido, quando eu não sei o que fazer, eu vou pras minhas origens, vejo como era nas minhas origens, o que aquele cara faria. Exatamente. Né, para poder espairecer, limpar a cabeça e pensar mais de uma forma mais correta, mais centrada e poder levar, né? Uma vez eu ouvi de um filósofo, eu não vou lembrar o nome dele agora, que a felicidade ela é um momento que você está vivendo e não quer que ele acabe.
quer que ele se perpetue, quer que ele continue, quer que ele se prolongue. Você tem algum momento que, pra você, o que é felicidade? Que você fala assim, puta, eu sou feliz dessa forma, eu sou feliz nesse momento. Então, eu acredito muito nesse negócio de felicidade ser um momento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a felicidade, você também tem como... Você tem a oportunidade todos os dias de ser feliz, eu acho. O dia tá péssimo. Tá horrível, não sei o quê. Eu sou apaixonada pela lua, por exemplo. Eu tô indo embora pro trabalho meu. Aí você vê aquela lua maravilhosa. Aquele momento, ele te traz uma certa felicidade de você ver aquela coisa bonita. Então, eu aprendi muito por tudo isso que eu passei a olhar essas coisas simples. Até de fotografar, às vezes. Tipo, tô fazendo nada, tô andando na rua, vi uma coisa bonita, eu vou lá e tiro uma foto daquela coisa pra guardar aquele momento. O que eu vou olhar e não vou sentir mais a mesma felicidade, mas eu gravei aquele momento pra mim. Que hoje a gente consegue fazer isso muito. Mas eu acredito também nessa coisa de momentâneo. Então, eu tive vários momentos de felicidades diferentes. Então, assim, do momento que eu saí de um relacionamento abusivo e eu percebi que eu estava liberta, aquele momento foi de felicidade. Então, o momento que eu fiquei desempregada, arrumei um emprego, aquele momento foi de felicidade. Então, o momento que às vezes a gente vê, meu filho está doente, e de repente ele acorda bem, você já fica feliz com aquilo ali também. Então, todos os dias, eu acho que o dia a dia tem algum momento, a gente não repara, mas algum momento a gente sentiu aquela felicidade, assim, às vezes até de ver um vídeo. De ouvir uma música que te dá aquele sentimento de felicidade. Então, eu acredito muito nessa coisa de momento mesmo. De ver uma foto antiga, de quando criança. De ver uma foto antiga, de sentar e você conversar com a sua mãe. Lembra daquele dia que, nossa, foi engraçado. Ali é um momento de felicidade. Fofocar, né? Fofocar, eu amo, gente. Felicidade é fofocar. Olha, você finalizou a pergunta. O momento de felicidade, fofocar. Comida e fofoca, sempre. E fofoca. E cerveja. E cerveja. Isso mesmo. Tá? O papo tá muito bom, mas só pra finalizar, bate-papo, jogo rápido, de frente com Gabi. Vamos tentar, né? Um momento. Um momento. Ai, meu Deus, tá vendo? Eu não consigo fazer isso. Um momento. Nossa, são muitos momentos. A volta do movimento da minha mão. Um lugar. Um lugar... Eu não conheço ainda, mas Bahia. Uma pessoa. Minha avó. Uma vontade. Conhecer lugares. Quais lugares? Brasil. Pessoal, falamos com a Tamires aqui. Fico muito grato para vocês que ficaram assistindo até agora. Curta, compartilhe, comente com os amigos, fale com todo mundo. Coisa boa, por favor, dá essa força aí. E só pra finalizar, galera, esse podcast aqui ele tá sendo feito, como eu disse no começo, com vocês e pra vocês. Se vocês têm alguma história legal pra contar, dá um salve pra gente, vem participar com a gente aqui. Obrigado, valeu, até a próxima. É nóis.